Almir Reis Entrevista. Um oferecimento. Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Bom Tempo Campinas Móveis Personalizados. Projete sua imaginação. Olá, que bom estar com você novamente. Hoje um assunto, olha, legal. Você tem naturalmente saudades ou memórias gostosas da sua infância, da sua juventude, enfim, daquele passado. Todo mundo tem, né? Seja boas memórias ou memórias razoáveis ou ruins, enfim, tem. Mas o bom é quando você tem aquela memória afetiva, aquela memória deliciosa, gostosa, que vem do cheiro da comida, do cheiro do mato, da terra onde você brincou, da beira do rio, do mar. Então você vem, de repente, a natureza, um momento qualquer da sua vida, vem algum sinal dessa memória lá de trás gostosa e você se lembra com carinho de tudo isso. Agora imagine você, essa memória na gastronomia, na comida, no dia a dia, desse alimento que você vai degustar, vai ingerir, é muito bom, né? Por isso que às vezes você fala assim, nossa, essa comida parece a cara da minha avó Filó. A outra, não, parece a comida da mamãe. Só que tem aí uma confusãozinha que nós vamos explicar o que acontece. E eu convidei hoje uma caríssima amiga que, além de ser uma mulher que trabalha com mídias, ela também é escritora, que é Jane Lucci, que aqui está depois de um longo tempo. Bom te ver, tudo bem? Tudo ótimo, amigo. O prazer é meu estar aqui. Os anos passam, mas a belezinha tá a mesma, viu? Muita comida afetiva. Ai, que bom. E a Jenny lançou, em dezembro do ano passado, um livro sobre a gastronomia, sobre a cozinha afetiva. Jenny, é um assunto instigante, né? No mínimo, quer dizer, as pessoas têm essa memória, não é possível, né? Tem, todo mundo tem essa memória, Almir. E como a gente estava conversando ali nos bastidores, você falou bem uma coisa. A comida afetiva, a cozinha afetiva, ela é absolutamente pessoal e intransferível. Isso, a gente já parte desse princípio, né? A gente vai se valer das nossas memórias para começar a construir essa cozinha afetiva. E o que é o afetivo? O afetivo é o afeto. Mas o afeto do afetar. Então é a cozinha que te afetou de alguma maneira, que te impactou e mudou o seu modo de pensar a partir do gosto. Então o gosto é o que vai fazer o registro mnemônico para que você se lembre daquela comida com tanto amor, com tanto carinho, ou até às vezes com uma certa repulsa. Né? Isso é perfeitamente possível. Mas todo mundo tem uma memória, todo mundo já provou, ele sabe falar sobre cozinha afetiva, é uma coisa que está dentro da gente, né? Sem ele conseguir sistematizar tudo. Então, o que a gente tentou fazer foi tentar dar caminhos para que ele identifique, de fato, qual é a comida que o afetou. Eu acho que eu não li ainda o livro, mas acho que certamente você reuniu não só a sua memória afetiva, como também deu vida e cor para esta fantasia, para essa coisa lúdica que é a memória afetiva, né? Na gastronomia, principalmente. Na gastronomia. Né? Há coisas, por exemplo, que vocês devem ter, eu tenho muito e já não sou mais criança, mas por exemplo, sentir o gosto mesmo da comida num determinado momento. Eu nunca me esqueço, eu estava numa cidadezinha pequenininha da Itália, uns 3 ou 4 anos atrás, e de repente eu fui comer um prato com uma amiga, e a hora que eu degustei, mas na hora me bateu um almoço, aliás, não foi jantar, um almoço na casa de uma italiana em São Paulo,
que ela fez um tempero tão divino, Jane, que eu nunca mais esqueci aquele paladar. Eu não esqueci o paladar. Olha que interessante. Não é que o paladar ficou gravado e eu nunca... Quando bateu, era aquele molho parecido. Então, é por aí. É por aí. Você foi afetado por um sabor naquele momento. Então, é muito provável que se você puxar um pouquinho mais na memória, esse almoço, esse prato, aconteceu também mais alguma coisa ali, naquele almoço, todo um entorno, né? Que aquilo registrou, de alguma maneira, te impactou, né? Pode ter sido uma conversa, uma palavra, e o gosto foi a cola. Então, se você investiga um pouquinho mais a fundo, você vai descobrir que, de repente, naquele almoço, você teve um insight, ou você teve um relacionamento ali de amizade que, de repente, se fixou um pouco mais. São coisas que marcam. Então, e também era um momento em que nós estávamos nos envolvendo com um grande projeto social lá em São Paulo. Foi em São Paulo isso. E era muito amoroso esse projeto. Porque entravam pessoas, dentre elas alguém que eu gostava muito. Então tudo isso formou, e naquele dia a comida era em torno deste projeto e todos comiam, mas também tinha, você acertou, algo que me prendeu mesmo emocionalmente, me tocou emocionalmente, que foi um leve amor. Eita nós, hein? Mas Jane, você vem naturalmente de uma família que gosta de gastronomia, porque você não haveria de ter essa memória toda se não tivesse comido bem. Olha, eu venho de uma família grande, mas não necessariamente uma família de cozinheiros. Eu tenho uma irmã que é incrível, que é uma cozinheira do dia a dia, que é muito incrível o que ela faz, né, com a comida do dia a dia. Você imagina, é um arroz e feijão e uma couve bem temperada, né? Mas é um sabor, é um absurdo, que assim, é uma coisa de mão, né? Então, assim, eu me lembro, a comida para mim afetiva é a dela, né? Quando eu vou para minha cidade, eu peço para que ela cozinhe esse tipo de coisa. De onde você é? Eu sou de Avaré, interior de São Paulo. Avaré é uma delícia. Terra do doce de leite. Né? Então, mas assim, ninguém tinha muita habilidade assim na cozinha, né? O meu pai sempre cozinhou muito. E foi daí que partiu a história de eu começar a me afetar, né? Pela cozinha. Eu detestava a comida do meu pai. A comida que mais me marcou é a comida que eu menos gostava de saborear. Que coisa. Né? Então marcou de uma forma negativa. Olha, não é nem negativa, mas assim, foi a que me fez refletir quando ele faleceu. Quando ele faleceu, a gente, no processo de luto, todo mundo tenta, se você tem um insight, alguma coisa que te acalma em algum momento. É muito doido isso, como chega para você, né? E naquele momento, da gente lidando com o luto do meu pai, me bateu uma lembrança incrível de um sanduíche que ele fazia, de pão amanhecido com uma linguiça de qualidade muito baixa mesmo, e que ele fazia, e aquilo de fato perfumava. E aquilo foi o que fez com que eu costurasse algumas memórias e eu pudesse trabalhar, colocar em letras, né, que é o meu ofício, né, juntar em palavrinhas e o sabor, que eu já sempre cozinhei, né, e foi o que bateu, foi o que costurou a minha memória, me afetou e eu consegui lembrar dele com muito carinho. E aí, no caso de eu não gostar da comida dele, que é engraçado, é que a cozinha dele parecia um festival, assim, de temperos e de coisas que parece que não combinava nada, né? Não, no fim combinava. E no fim, né, a gente sentia aquilo, né, por mais que a gente brincasse, comia aquilo, né, e falava assim, nossa, a comida do papai, o arroz não tá branquinho, né? Mas aquilo nos unia. Falar sobre, até o tempero que a gente não gostava, unia. O contexto também, né? É o contexto. É o contexto, não tem a dúvida. Aliás, não é à toa, porque eu sempre falo o seguinte, quando você vai cozinhar, porque eu adoro cozinhar também, quando você vai cozinhar, você tem que estar ali naquele momento dedicado àquilo. Você não pode estar cozinhando aqui, atendendo o telefone, correndo para ver o filme que está passando na televisão e fazer... Não, você tem que ficar lá na cozinha, cozinhar centrado, tomando um drink ou conversando com amigos, que hoje a cozinha é participativa. Vide que as grandes cozinhas hoje, todo mundo tem uma cozinha gourmet quando tem muito espaço, ou se não, transforma a sua pequena cozinha compartilhada, isto é, pode-se comer enquanto você cozinha. Bom, mas eu digo o seguinte, prestem atenção, quando se chama arte culinária,
O que significa isso? Que a cozinha é arte. Não seria arte culinária. Seria a cozinha farroupilha, a cozinha nordestina só. Seria um não, mas serviço. Quando você coloca a cozinha, rotula, e é um normal se chamar de arte culinária, sim, você está dando ênfase à arte de cozinhar. Isso quer dizer, presume-se que vai sair dali o arroz, feijão, o bife, a batatinha, muito bem gostosos, saborosos, e que talvez lhe cause essa impressão. É ou não é? Então é muito importante isso. Não pode se cozinhar, banalizar o ato da cozinha, não pode. Você falou bem, banalizar o ato da cozinha. E a pandemia fez a gente voltar para a cozinha. Dentro de casa, Bom, você de lá foi... nunca saí. Eu adoro. Mas é que com a gente tá, né, dentro dessa sociedade do cansaço, né, que a gente tá correndo o tempo inteiro, você tá comendo na rua, a gente parou de prestar muita atenção do que você tá mandando para dentro, né? Engraçado, mas eu acho que isso também vai de cada um. Eu não. Eu vou te falar, acho que eu fui uma pessoa muito... Durante esse período da pandemia, que ainda estamos atravessando, não é mais uma pandemia, sim, mas ainda existe toda essa loucura por aí, eu passei incólume. Eu fui vivendo a minha vida numa boa, saindo, caminhando, andando, fazendo pequenas viagens e comendo, porque eu amo comer. Você cozinhava, mas você começou a cozinhar muito mais em casa. Eu, na verdade... bom, aí sim, porque não tinha restaurante aberto. Era uma necessidade, né? Mas em casa sempre se cozinhou e eu também tenho uma profissional boa na cozinha. Bom, mas deixemos de lado. Vamos ao que interessa, que é o livro. Além desse livro que você fala dessa forma, você tem outros livros publicados ou você está preparando? Não, eu estou preparando. Está preparando. Agora que são crônicas, aí é uma questão completamente autobiográfica, contando essas histórias, né? É autobiográfica? Sim, contando são crônicas, né, separadas, contando mas histórias... Mas sempre da gastronomia? Dentro da gastronomia. Eu tenho um hábito que é associar pessoas à comida. Né? Então se eu estiver conversando com alguém e de repente a gente estiver comendo aquilo, ou ela me compartilhar uma receita, isso acaba virando uma história. De alguma maneira, a cozinha é o meu eixo ali para escrever e para ver, né, o mundo. Né? Por isso que a ideia de... abrir o ensaio sobre a cozinha afetiva é um ensaio mesmo, para abrir as discussões, para que a gente não banalizasse também esse termo, né? Para mostrar que, para ampliar o afetivo, né? Não só pelo fofinho, mas ampliar para que a pessoa consiga ampliar as reflexões, para que ela consiga olhar para dentro e ver que a vida dela também é moldada a partir a comida vai falar sobre os hábitos, sobre a economia, sobre o lugar, amores, sobre desafetos, tudo. Sobre tudo. Você sabe, um pouco antes de nós entrarmos no ar aqui, eu estava conversando com a Jane exatamente sobre isso. Também há pessoas, hoje, elas rotulam restaurantes. Comida afetiva é qualquer restaurante. Alguns colocam até no cardápio, né? Colocam. Não é bem por aí. Ele quer dizer que aquela comida é uma comida caseira, feita com carinho, com amor, que nada mais é do que obrigação de qualquer um que cozinha. Botar amor no que está cozinhando, né? É energia, porque a comida é uma energia pura. Os alimentos são energia. A gente Você tem que colocar a sua boa energia naquele momento. Por exemplo, cozinhar sob tensão, com raiva, entristecida. Não vá para a cozinha. Tem as doceiras antigas que a gente não vê muito mais isso, pelo menos aqui na nossa região, mas as doceiras da bala de coco. Elas falam muito sobre o ponto da bala. Que se você não tiver... no prato de água. Essa é uma memória afetiva que eu tenho da minha avó. Na minha avó não, era de uma funcionária, dava o ponto na mão. Você dá o ponto na mão do caramelo. E elas costumavam dizer que se você não está muito bem, deixa a bala aí que a bala vai endurecer. A bala vai empedrar, não pode brigar perto da bala, perto da água. Tinha uma coisa assim. Não tinha também que a mulher, quando estava incomodada, quando estava nos seus dias, também não deveria ir para a cozinha? Não tinha coisas uma lenda, da cultura, assim? sim, isso coisas é uma da lenda, cultura. Né? Não sei, procede? Sim, procede porque assim, tem a conta por conta do recolhimento, né? Naquele momento você precisa ser cuidada, a gente precisa se deslocar um pouquinho para a gente ser cuidada, para a gente ficar introspectiva naquilo. Então, seria o momento da gente ser um pouco mais servida e não da gente sair também, né? Ir para a cozinha. Jane, como é que você está vendo esse momento que também virou
sabe, febre, moda hoje ser chefe. Então vão para as faculdades de gastronomia. Mas eu acho que o chefe, quem gosta de cozinhar, meio que nasce, não? Já tem a mão para aquilo. Eu acho que como todas as profissões, você tem uma predisposição. Parece que você tem uma chavinha. Eu vou estudar, escrever poesia. Se você não tiver intuição, se não tiver inspiração, você não vai escrever nada. Pode-se aprimorar as técnicas. Aí sim. Mas talvez ali tenha um je ne sais quoi. Tem que ter, né? Tem uma coisinha ali que te move para a comunicação. Então, né? Mas você acha que isso também confunde um pouco a cabeça da meninada que hoje é chique ser chefe hoje em dia, né? Confunde. Ai, vou fazer, eu sair chefe. Confunde porque... De repente você vai comer a comida, não é nada. Hoje em dia, assim, a gente tem um movimento, como qualquer outra profissão, bastante cenográfico também. Porque é também uma profissão de elite. Então, assim, é um curso caro. Você vai estudar, você vai fazer... Falou bem, cenográfico, prestem bem atenção. Então, você acaba chegando... Quando você sai de é o que a gente vê esse movimento. A pessoa sai de uma faculdade que ele empenhou uma mensalidade muito alta, de repente ele chega ali, ele não... Ele tem, provavelmente, como é um curso de elite, provavelmente ele tem possibilidade de montar o dele. Ele monta o dele e vai liderar sem nunca ter liderado, sem nunca ter passado por... Então ele acaba virando o chefe... Pelos bastidores. E é o que a gente aprende quando a gente... Né, você vira um profissional muito melhor quando você começa lá de cominha até chegar lá na bancada da cozinha, né? Para você liderar uma cozinha, você tem que saber. Até porque tudo tem que começar do começo, né? Do começo. Você não começa pela metade. Tudo tem que começar do começo. Do começo. Agora, dentro desse contexto, nós estamos comendo muito bem atualmente, né? Você não acha? O brasileiro aprendeu a comer melhor. Não estou desmerecendo a nossa cozinha caseira, que é essa que a Jenny fala: arroz, feijão, bifinho, batata frita, verdurinha refogada, que é uma coisa melhor. Porém, ele aprendeu a comer outros pratos que antigamente nós não comíamos. Eu não quero nem falar em japonês, hein? Isso aí já virou uma febre. Mas mesmo você vê o brasileiro hoje indo num restaurante espanhol, num restaurante francês, num restaurante alemão, sabe, com mais facilidade ou não? Eu acho que abriu-se, sim, uma possibilidade de você conhecer um pouco mais algumas coisas, mas é que antes você ficava muito restrito à cozinha da sua casa, à cozinha da sua família. Então acho que com a abertura de restaurantes e a gente pesquisando muito mais sobre comida, esse boom de programas culinários que saiu por aí, que tem de 20 anos para cá, a gente tem uma coisa, né? Que até enjoa, viu? Que até enjoa, Nossa, né? Elas têm um formato, então... que me cansa. Agora, quase que encerrando e praticamente encerrando, eu queria dizer uma coisa, isso é muito importante. Senhores profissionais, senhores empresários, não abram restaurantes se vocês não entendem nada de comida. Porque vai ficar na mão do chefe ou na mão do cozinheiro, se ele não for chefe, e você vai achar que está tudo ótimo porque você não entende. Então isso é muito comum, a pessoa acha que é investimento para ganhar dinheiro, abre bar e restaurante, principalmente em restaurante hoje em dia. Conheço vários, viu? Não vou citar, mas que abrem para ganhar dinheiro, não é para fazer comida boa. E tem grupos para isso, né? Mas... Pelo amor de Deus, vamos deixar, toma cuidado. Ou então tem que ter alguém muito bom na cozinha para suprir a sua deficiência. Aqui está o livro, Cozinha Afetiva, da Jenny Luch, que é para você. Ele está em livrarias, na internet? Ele está na Amazon, tem a versão digital, tanto para o Kindle, e você pode comprar ou no site da Amazon ou no site direto da Editora Labrador. Você tem o site para nós colocarmos aí no visor, mas pode falar? Você sabe, decora? Acho que www.editoralabrador.com.br. Está aí no visor para vocês. Vale a pena. A cozinha ou culinária afetiva vai além do compartilhamento de receitas ou lembranças distantes. Olha aí. Trata-se de uma reflexão sobre a dinâmica que a cozinha instaura e a maneira como nossas relações pessoais e nossas escolhas cotidianas nos impactam emocionalmente. E por aí vai. Jenny, um beijão pra você. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado você pelo convite. Continue aí nessa área, nesse segmento, que é muito bom. Obrigada. E você, força na peruca aí, hein? Vai aprender a cozinhar qualquer coisa? Ou então estimule alguém da sua casa, seus filhos, porque é muito gostoso. E é uma forma de agregar.
E a cozinha tem que ser amorosa, né, meu bem? Tem que ser amorosa, sempre. Obrigado por ter vindo. Obrigado você. Um beijão para você. Até o próximo programa.